Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de pré-cálculo. Agora a gente vai começar o capítulo 5, que é uma introdução ao conceito de funções. Preparados? Então vamos para as aulas. A gente vai começar o estudo do nosso capítulo 5, introduzindo o conceito de função. Então a nossa aula 5.1 agora a gente vai falar sobre o conceito do que é uma função, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na matemática e na álgebra. Nem toda equação é uma função, e para a gente deixar claro isso, a gente vai ver a seguinte situação. Se a gente tem dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, com esses valores aqui, o A é composto pelos elementos 0, 1, 2 e 3, e o B pelos elementos menos 1, 0, 2 e 3. A gente vai olhar as relações binárias de A em B. Então, a gente pode ter diferentes relações binárias. O que é a relação binária? Só lembrando, é assim, a gente vai dizer que são todos os pares ordenados pertencentes à cartesiana de A com B, que a gente também já viu que é a cartesiana, só que a gente impõe uma restrição. Essa restrição, ela diz que os elementos y, ou seja, os y que vem aqui no segundo elemento desse par ordenado, que são os elementos do conjunto B, eles só vão entrar nesse conjunto R de pares ordenados, né, pertencentes à cartesiana, desde que o y seja igual ao x mais 1. Depois a gente pode pôr outras restrições. O y ao quadrado igual ao x ao quadrado, a gente vai chamar isso aqui de relação binária S. Depois o y igual a x, o y igual a x menos 1 ao quadrado menos 1, e o y igual a 2, ok? Agora a gente vai analisar cada uma dessas relações binárias dentro desta que pertencem à cartesiana de A com B, para a gente entender o que é uma função. Vamos olhar primeiro a relação R, que ela diz que o y tem que ser igual a x mais 1. Quando a gente olha os dois conjuntos aqui, o diagrama de Venn fica bom para a gente visualizar. Qual é a relação R? A gente vai fazer em vermelho aqui, ó. Basicamente, a gente tem o seguinte. A gente relaciona, ó, o y, ou seja, os y aqui no conjunto B, tem que ser x mais 1. Então a gente vai pegar, ó, o x em A, ele mais 1, ele vai levar ao 1 aqui, ó. Então o 0 vai levar ao 1, certo? Então tem uma relação. A relação faz esse elemento x igual a 0 ser elevado ao 1. Aí você tem o 1 elevado para o 2, o 2 é elevado para o 3, porque a gente soma mais 1, e é isso. A gente só tem esses três pares ordenados aqui, ó. A gente pode até escrever aqui que o conjunto R é o conjunto dos pares ordenados 0 e 1, 1 e 2 e 2 e 3. Ok? Aqui a gente observa alguns detalhes, olha só. Cada elemento do A traz para somente um elemento em B. Então tem uma relação direta de um elemento em A leva para um elemento em B. Exceto o 3. O 3, ele não leva a elemento nenhum. Então a gente vai guardar essa informação para comparar com os outros conjuntos. O que acontece? Então olha só a relação, as outras relações binárias. A relação binária S, ela está apontando, né, os elementos x para os elementos y, tais que o x ao quadrado seja igual ao y ao quadrado. Então a gente pode ver, por exemplo, que o 0 aponta para o 0, né? Se a gente coloca 0 ao quadrado, isso dá 0, né? O 1, ele aponta para o 1, certo? Porque a gente pega aqui, ó, o 1 ao quadrado, ele é igual ao 1, o próprio 1 ao quadrado. Mas aqui tem um detalhe, ele aponta para o menos 1 também, ó. Porque a gente coloca aqui o menos 1 ao quadrado vai dar 1. E o 1 ao quadrado vai dar 1, então ele satisfaz a condição. Depois aqui a gente tem o 2 aponta para o 2 e o 3 aponta para o 3, ok?
Agora, o nosso conjunto S, na nossa relação binária S, ele vai ter o 0, 0, ele vai ter o 1 e menos 1, a gente tem o 1 e 1, assim, depois a gente tem o 2 e 2, e a gente tem o 3 e 3. Aqui nos chama atenção exatamente o fato de um número em A, né, um elemento do A apontar para dois elementos do B, ok? Vamos olhar os próximos conjuntos e a gente vai ver quais são as implicações desse tipo de situação que nem aqui acontece no S. Nossa terceira relação binária é a T, que ela relaciona o Y com o X, sendo que o Y tem que ser igual a X. Então, essa daqui vai levar direto o 0 no 0, o 1 no 1, o 2 no 2 e o 3 no 3. Ok? E a gente vai ter o conjunto T, é o conjunto dos pares ordenados 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2 e o 3 e 3. Este conjunto T, todos os elementos de A levam para um elemento de B, mas tem um elemento de B que ninguém leva até ele. Ok, tudo bem. Depois a gente tem a quarta relação binária, que é a V. Ela já é um pouquinho mais complexa. Ela já pega aqui, ó, o y igual a x menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado menos 1. E aqui a gente vai ver o seguinte. Se o x é 0, a gente põe 0. Aqui menos 1 ao quadrado vai ser 1. 1 menos 1 dá 0. Então o 0 aponta para o 0. Ok? Se o x é 1, a gente põe 1 menos 1 que dá 0. Então sobra o y é menos 1. Então o 1 aponta para o menos 1. Certo? Aí depois a gente tem que o x igual a 2. Aqui a gente tem 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado dá 1. Menos 1 vai dar 0. Então o 2 também aponta para o 0 aqui, ó. Né? Então a gente tem dois x que apontam para o mesmo y. Depois o 3. 3 menos 1 vai ser 2, ao quadrado dá 4, menos 1 dá 3. Então a gente tem o 3 apontando para o 3. Aqui, certo? Então um pouquinho diferente esta relação, mas a gente tem os seguintes pares ordenados, ó. 0 e 0. Tem o 1 e menos 1. A gente tem o 2 e 0. E tem o 3 e 3. Então a gente tem várias possibilidades. Vamos ver a nossa última possibilidade agora. A nossa quinta relação binária coloca todos os pares ordenados, né, pertencentes à cartesiana de A com B, desde que o y seja igual a 2. Então, a gente tem todos os valores, tem o 0 e 2 pertence à cartesiana de A com B, o 1 e 2 pertence à cartesiana de A com B, o 2 e 2 pertence e o 3 e 2 também. Então todos apontam para o 2, certo? O y sempre igual a 2. Então a gente vai ter o w, né, é o conjunto dos pares ordenados 0 e 2, 1 e 2, 2 e 2 e 3 e 2. Ok? Então com isso a gente analisou todos os conjuntos, todas as relações binárias que a gente propôs para análise. O que chama atenção aqui são esses três conjuntos aqui, ó, o T, a relação binária T, a relação V e a relação W. O que elas têm em comum? Todo o valor de x, né? Todo o valor de x pertencente a A, existe somente um y pertencente a B, tal que a relação binária, que o par ordenado pertença à relação R, à relação binária.
ok? Deu para entender a ideia? Olha só, os valores de x só apontam para um, aliás, só apontam para 1 em b. Né? No caso das outras relações, quando a gente olha aqui, por exemplo, a relação R, a gente tinha o 3 que não apontava para nenhum valor de b, certo? A gente, na relação S, o 1 apontava para o menos 1 e para o 1. Então, era um valor de x apontando para dois valores de y, né? Um valor em A apontando para dois valores em y. Já o T, o V e o W, todos os valores, todos os elementos de A apontavam para um único elemento de B, mesmo que alguns elementos de B não fossem apontados. Afinal de contas, nem teria como, porque o B tem mais elementos do que o A. Mas entendam que, neste caso, quando todo elemento de A aponta para um único elemento de B, tal que a relação binária, o par ordenado XY pertence à relação binária, então a gente vai chamar isso de aplicação de A em B. Então, estas relações T, V e W, que satisfazem essa condição, são aplicações de A em B, ou ainda funções definidas em A com imagens em B, ok? Então, esta é a definição de aplicação de A em B ou função definida de A com imagem em B.